Olá, meu povo! Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gislaine. Fica à vontade aí para quem for novo e gostar do conteúdo. Já chega se inscrevendo, ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Que eu postar. Deixando aquele like pro YouTube tá recomendando meu vídeo, meu canal. Vamos aí rumo a 500 inscritos, tá pertinho, então compartilha com seus amigos, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer aí a produção de 100 docinhos, né, para a festa, né? 100 docinhos e a decoração de um bolinho, tá bom? Então, simbora pro vídeo. Hoje é quarta-feira, então eu vou postar esse vídeo amanhã, na quinta-feira, tá bom? E simbora! Aqui, meu povo, eu já peguei o meu recheio de maracujá, né? Como eu tinha falado, que ele tinha ficado meio mole, eu coloquei de volta na panela e deixei no ponto certinho, tá bom? Aí eu coloquei no prato, né, pra ficar melhor pra mim. E aí eu fui boleando, né, com 18 gramas, tá? Porque meus docinhos têm 18 gramas o peso final deles, tá? E aí eu passei no leite em pó, né, porque ficou melhor do que no açúcar refinado, né? Seria melhor no açúcar cristal para ele ficar na cozinha amarelinha, né? Ou se eu tivesse pó para decoração, né? Amarelo, só que tinha acabado, aí não deu para mim fazer isso, mas eu iria fazer. Mas deu para ficar num tom bonito. Aí, né, eu usei 3 brigadeiros para fazer uma postagem no Instagram e o restante deu certinho, os 25 brigadeiros, tá? 18 gramas cada, tá? E aí eu fui fazendo todo esse processo de pesar, ver tudo direitinho para não deixar faltando nada, tá bom? E aí vocês vão ver como foi que ficou o resultado final deles, tá? Eu comecei a fazer esses brigadeirinhos, era meio-dia, né? E terminei uma e pouquinho, né? Porque eu parei, né, para levar minha filha lá fora, né, pro pirueiro levar ela pra escola, né? E aí sempre atrasa, né, a gente, quando a gente para, né? E também eu tava postando aí, filmando para outra rede vizinha, né? Então toda hora eu tinha que parar. Mas depois que eu boleio todos os 25 unidades, né, eu passo no leite em pó, depois passo na peneira para tirar o excesso do leite em pó, tá? Poderia ser o leite em pó instantâneo, que é muito melhor. Mas eu não tinha, né? Eu só tinha o integral. Por isso que ele ficou meio branquinho assim, tá? Mas é recomendado que seja instantâneo, de qualquer marca, tá? Não precisa ser o leitinho não, tá bom? E aí depois eu fui colocando nas minhas forminhas que eu já tinha, né, colocado elas antes. E aí tá a saga do meu doce de leite, tá? Ele não queria sair do plástico filme, tá? Então eu tive que retirar depois todo esse plástico filme que tava muito difícil e colocar num pratinho para ficar melhor, tá? Para mim poder fazer a pesagem do doce de leite, né? Esse aí, o doce de leite, eu também fiz com 18 gramas cada, tá bom? E aí eu fui pegando com a colher, né? Porque eu achei que ele tava num ponto que eu poderia pegar diretamente com a mão, com a manteiga, né? Mas aí eu percebi que não, ele tava um ponto firme, só que eu creio que ele passou um pouquinho do ponto, né? Por isso que foi tão difícil de tirar ele do plástico filme, tá? Mas no final deu tudo certo, tá bom? Eu fiz também 25 unidades de doce de leite e passei no leite em pó também, tá bom? Poderia ser no açúcar cristal, poderia, mas eu não tinha açúcar cristal, eu não queria passar no açúcar refinado por conta do calor, tá bom? E aí eu passei no leite em pó também, igual eu fiz com o de maracujá, tá bom? O de maracujá não sobrou nem um pouquinho de massa, tá? Não sobrou. E esse de doce de leite sobrou um pouquinho da massa, tá? Que eu vou estar fazendo alguns docinhos aqui em casa para estar vendendo, tá bom? Vou inventar alguma coisa.
Depois que eu finalizei os docinhos de doce de leite de maracujá, eu já vim pro de ninho, tá? O de ninho tava perfeito, tava numa consistência maravilhosa de trabalhar. Tanto é que eu não precisei pegar a colher, porque ele tava saindo facilmente, né? Cortando aí facilmente, porque ele tava no ponto certo. Então, eu já fui boleando ele, eu fiz com 15 gramas, né? E o restante foi de Nutella, tá bom? Porque era ninho com Nutella, tá? E aí, eu pesei as 15 gramas e fui passando também no leite ninho, tá bom? Porque era de leite ninho, então eu tinha que passar no leite ninho. E aí, eu fiz todo esse processo e depois eu vim com a Nutella, tá? A Nutella eu finalizei por último para não danificar quando eu fosse colocar o outro brigadeiro de meio amargo, tá bom? A massa de ninho, né, sobrou eu fiz 2 pacotinhos, né, como eu falei, 2 porçãozinhas, então sobrou uma porção pequena e uma colher dessa daí, né, que eu tô fazendo, então eu já congelei, né, a que sobrou e esse pedacinho eu misturei com o doce de leite para mim tá fazendo algum docinho por aqui, tá bom? Finalizei o de ninho, agora eu passei pro brigadeiro meio amargo, né? Ele tava um pouquinho molinho, mas tava numa consistência boa, bem macio, bem gostoso. Eu achei que iria ficar puxento, mas não ficou. Ficou perfeito, tá? Ele não derreteu, ele não desmanchou nem nada, mas se ele ficasse um pontinho a mais, ficaria melhor. Mas ficou maravilhoso. Que bom que não ficou puxento, né? O importante é esse. E aí eu fui colocando, né, e fazendo em 10 porque era 25, né? Eu fiz 10, depois fiz 10, depois mais o restante, tá? Porque o meu prato era pequeno, né? E não cabia todos os 25 aí pra mim tá boleando, né? Aí fui lavar minha mão, né? Que toda hora eu tinha que lavar minha mão, porque a gente se suja, né, gente, fazendo essas coisas. Eu sempre tenho que estar lavando a mão, né? Aí eu passei nesses confeitezinhos, né? É um tipo granulê, sabe? Só que é o mais econômico, né? Aquele granulê gourmet, né? E aí eu passo em todo esse confeite, né? E vou boleando depois, tá? Eu passo no confeite e depois eu boleio na mão de novo, né? Pra ficar um acabamento perfeito, tá? Então, minha gente, se vocês ainda não curtiram, curte o vídeo, tá bom? Comenta o que vocês acharam, compartilha para seus amigos pra gente chegar a 500 inscritos, tá pertinho, tá bom? Tô muito feliz, a cada dia chega uma pessoa e eu fico muito feliz a todos que estão chegando, se inscrevendo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E para quem for novo, né, que tá assistindo meu vídeo, não se inscreveu ainda e gostar, se inscreve, tá bom? Para estar me ajudando, que sempre vai ter vídeos novos, tá bom? Aqui nesse canal maravilhoso e abençoado por Deus, tá bom? Essa massinha me sobrou aí, 3 brigadeiros que eu tinha feito para fazer outro vídeo, né? Então, eu retirei 3 brigadeirinhos e uma colher, tá? Só isso que sobrou, tá bom? Não sobrou mais nada desse brigadeiro aí, tá? Porque eu apenas fiz uma receita só, tá? Por isso que ele não rendeu tanto, tá bom? Mas deu para fazer as 25 unidades no peso de 16 gramas e finalizando dá 18 gramas a 19 gramas, tá? Porque não tem como também ficar 100% o valor o peso de 18 gramas, né, meu povo? Sempre passa 1 grama ou outra, né? Mas deu super certo, tá bom? Aí eu tinha feito 30 unidades, né? Então eu dei para cliente, né, os 5 brigadeirinhos que sobrou, tá bom? E aí eu fui fazendo a decoração com a Nutella, né? Confesso que foi um perrenguezinho, né? Porque a Nutella tava um pouquinho mole, eu tinha deixado ela no congelador, né, para ela dar uma firmada, mas aí a toda hora a minha mão esquentava e ela amolecia, aí não ficava o acabamento tão perfeito, tá?
das rosetinhas, mas eu gostei, tá bom? Aí teve uma que ficou tão feinha, né? E aí eu tive que tirar ela e fazer de novo, tá? Porque também deixar feia não dá, né, meu povo? E aí depois eu fui ajeitando esses pontinhos que ficou com a colher não, com a faca, né? E deu certo, eu gostei. E ficaram assim os brigadeiros, tá, meu povo? Ficaram lindos. Depois que eu finalizei os brigadeiros, eu já vim passando pro meu bolinho, né? Fazer o meu bolo. Era um bolo todo branco. E aí a cliente me falou que era por um sobrinho dela, eu acho. E não deu inspiração, não deu nada. Ela só falou que era um menino, né? E aí eu quis fazer desse jeito, né? Branco com um detalhezinho cinza, né? Do cinza, do preto pro cinza, sabe? Não tão preto, tá? Ficou mais para um cinza, tá bom? E aí eu fiz primeiro a primeira camada, né? De chantininho. Esse chantininho que eu tô usando é o da Amélia, tá? Muito bom trabalhar com ele. Eu percebo, né, a diferença entre o Amélia com as outras marcas, então é o melhor que eu gosto. É o Amélia Mix, tá? Não é o Supreme, mas eu pretendo aí testar o Supreme, que eu nunca testei, tá? Quando eu testar, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Aí eu fiz toda a pré-camada, né, com a cor branca desse bolo, e eu não faço pré-camada, né, como dizem. Primeiro aquela camadinha fina e tal, não, eu já vou direto com a finalização, né, desse bolo, né, já coloco o chantininho que vai ficar aí direto no bolo, tá? Não fico perdendo tempo fazendo pré-camada porque eu não acho que faça diferença, tá? E aí, se acaso aparecer alguma bolinha, a gente vai lá, estoura e coloca mais chantininho e refaz tudo, tá? Então, pra mim, dá certo assim, tá bom? Depois que eu finalizei aí de aplicar o chantininho branco, eu passei o pincel, né, no bolinho, como eu falei, não tinha inspiração, então eu fiz do meu jeito. Depois que eu passei o pincel nas laterais e no topo do bolo, eu limpei, né, meu pratinho e já vim tonalizando aí o chantininho de cinza, tá? Eu coloquei umas gotinhas de chantilly, corante preto, tá? Mexe bem, eu não precisei hidratar esse chantininho com nada, tá? Ele hidratou natural, sem nada, tá bom? E aí depois eu passei aí 3 camadinhas, ou foi 4, não me recordo, acho que foi 4, de chantininho cinza, né? Passei 2 camadas, 2 não, meu povo, 4 linhas, né, de chantininho cinza na lateral. Depois eu vim com a espátulazinha lisa, né, e fiz tipo um cachepô, tá, meu povo? Só que com menos chantilly, né? Não ficou aquela camada grosseira de chantininho, tá? E aí, depois que eu fiz tudo, eu limpei meu prato e já fui borrifar, né, o glitter prata com o pó nacar, tá? Não, o pó nacar não, o pó pisca com o prata, o glitter prata. E aí misturei os dois e ficou assim esse bolinho, tá? Maravilhoso. Me contem aí o que vocês acharam, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse Prontinho, bolinho. gente, Eu amei. já embalei aqui, ó, agora eu só vou pôr na geladeira pra esperar a cliente chegar. E aqui, ó, tá uma bagunça. Vou lavar tudo pra depois eu... Não, aliás, eu vou almoçar, ó. Pra depois eu vir arrumar essa bagunça. Prontinho, meu povo, já organizei minha pia, ó. Aqui é um geladinho que eu fiz, nem mostrei pra vocês, né? Mostrei lá no Instagram. Que eu fiz pra testar e talvez, né, se o tempo continuar quente, eu vou fazer pra vender, ó. Aqui é com geleia e creme de ninho. E aí eu limpei a mesa, vou chupar um geladinho. Aqui tá tudo organizado, passei pano no chão. E tá querendo chover, minha gente, ó. Ficou tudo escuro, tá trovejando. E é isso, tô esperando a cliente chegar pra pegar as coisas, né? E é isso. Aqui tá o docinho, ó, deixei aqui em cima porque fica em contato com o freezer, né? E é mais geladinho. E o bolo tá aqui, ó, na geladeira, esperando ela chegar. Gente, não sei se vocês viram aí no vídeo, né? Eu fazendo docinhos, mas o que mais me deu trabalho não foi o de maracujá, né? Porque eu cheguei no ponto dele, né? Aí eu deixei no prato mesmo.
dei o ponto certo, mas aí na hora de manusear ele ficou um pouquinho meio molinho, mas não interferiu não, muita coisa. O que mais me deu trabalho, não pela textura, não é que tava fora do ponto, eu não sei, tá? Sei que ele tava bom de trabalhar, tava, né? Eu manuseei muito bem ele, mas na hora de tirar o saco filme, o plástico filme, não tava saindo, sabe? Como que grudou. Já aconteceu isso comigo. Eu acho que é o plástico, né? Não sei. Porque no de ninho saiu perfeitamente, no de meio amargo também saiu perfeito o plástico filme, então eu não sei, eu acho que eu errei, né, o ponto, né, do brigadeiro, acho que passou um pouquinho do ponto, por isso que grudou no papel, mas também eu tirei tudo, eu perdi aí mais ou menos aí uns 5 docinhos, né, retirando o plástico filme, né, porque eu tive que arrancar junto com o doce, não tinha como soltar do doce, então eu arranquei. Tive todo o cuidado do mundo para não ficar nem um pedacinho de plástico, porque realmente estava colado tava colado no doce, não queria sair, né? Aí eu tive que retirar tudo e coloquei no prato, por isso que eu fiz no prato, tá? Mas os outros ficaram perfeitos, eu amei. O de ninho também, o meio amargo eu vou postar lá no TikTok, tá? Se quiser me seguir, tá passando aí. Tem link também na descrição, tá bom? E vou postar também o de maracujá no Instagram, tá? Por isso que eu não postei aí muita coisa dele, né? Tipo, abrindo e tal, porque eu postei lá, vou postar na rede vizinha. E é isso, a cliente já mandou mensagem aqui dizendo que vem buscar o bolo, então eu vou esperar ela chegar. E é isso. Olá, meu povo! Dia seguinte por aqui, hoje é quinta-feira e eu vim aqui trazer mais um pouquinho, né, de produção pra vocês, tá bom? Eu já tinha até editado o vídeo de ontem, né, na quarta-feira, produção dos docinhos e decoração do bolo, mas aí eu resolvi fazer bolo no pote e trouxe aqui pra vocês verem também o resultado, tá? Então eu vou mostrar aí fazendo os bolinhos no pote e é isso. Aí eu vou terminar de finalizar o vídeo pra postar ainda hoje pra vocês, tá bom? Ó, minha gente, aqui já tá as coisinhas que eu vou fazer os bolos no pote, né? Eu fiz, ó, 2 de coco, né? Uma receita de coco, né? Que é um de creme de leite, um leite condensado. Um de ninho. E já tinha esse brigadeiro aqui que sobrou, né? Aí eu só derreti com creme de leite. Aí rendeu 2 também, ó. Aí eu vou fazer aqui. Aqui tem bolo de chocolate e aqui também bolo de base branca, né? Aqui tem a caldinha que a gente fez aquele bolo, eu vou usar e eu também fiz outra nova. E aqui tá os potinhos. Aí eu vou fazer aqui a produção, ver quanto vai render. Prontinho, meu povo, já finalizei aqui os bolinhos, eu fiz 16 bolinhos, 4 de ninho, creme de ninho, né? 4 de creme de ninho com brigadeiro, 2 de brigadeiro, 3 de prestígio e 2 de brigadeiro com coco, tá? E aí foram 16 bolinhos, aí eu vou pôr uns pra congelar e os outros embaixo pra tentar vender esse final de semana.
Hoje é quinta-feira, né? Aí eu já aproveitei e já fiz. Eu fiz esse recheio ontem. E a massa já tinha congelado, eu só desci, né, ontem pra baixo da geladeira e tá no pontinho de usar, né? É isso aí, eu vou guardar agora. Pronto, meu povo, eu deixei 6 unidades aqui embaixo, né? Um de cada e 2 de brigadeiro. E ali tem a calda que eu fiz, mas não precisou usar. Chantilly pra usar amanhã, né? Amanhã não, sábado. E aqui eu deixei os restantes, ó, dos bolos no pote. Aqui tem um brigadeiro de ninho que sobrou, aqui tem chantilly. E aqui tem os bolinhos. Esses bolinhos é pra sábado, esse aqui é pra domingo. E esses outros é porque tem, né, que sobrou. E esse aqui também é que sobrou, né? Aí tem massa aqui, graças a Deus. Ó, por aqui eu já limpei minha louça, né? Que eu tava fazendo os bolos no pote, então eu sujei. Também tinha do café da manhã, né? Porque agora é de manhã. Aí eu finalizei os bolos, limpei a pia, limpei o fogão e agora eu vou passar um paninho no chão. E é isso. Aí eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês pra eu poder terminar de editar ele e postar hoje, tá bom? Vou fazer capa e tudo. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou aí, deixa um like, tá bom? Pra estar me ajudando. Comenta o que vocês acharam, alguma dúvida que vocês tiverem. Compartilha com seus amigos, para seus amigos também virem conhecer o meu canal, meu cantinho aqui. Me segue no Instagram que tá passando aí na tela. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser.